Bitcom TV. Passa no seu smartphone. Olá você, tudo de bom? Bom dia! 10 horas, 14 minutos e meio. Estamos chegando para mais uma de nossas edições, Sabe Caxias by Bitcom, a partir de agora, junto com vocês pela Bitcom TV, também pelo portal Sabe Caxias. Vão curtindo, vão compartilhando. Cada vez pessoas vêm chegando e vêm somando-se ao trabalho aqui da nossa Bitcom TV e vamos também juntos, auxiliando, né? Com a notícia, com a informação, a construirmos e formatarmos um pensamento, mas um pensamento que também traz direcionamento, que visa nos levar para um engrandecimento social, uma modificação na sociedade, mas uma transformação do bem, que cria os alicerces, os pilares que norteiam nossas vidas e nos formatam a direção que nós vamos tomar como sociedade ordeira e democrática. Temperatura destacando para você com essa chuva que cai de forma ininterrupta desde as primeiras horas da manhã, 8 graus, está oscilando 8, 9, mas diz que hoje as máximas serão de 14 graus. Nós vamos romper a barreira dos 10 graus só depois do meio-dia e vamos subir 4 graus depois desse período, segundo a previsão do tempo. As médias mínimas para logo mais à noite seriam entre 10 e 12 graus de temperatura. Tecnicamente a temperatura está mais baixa, mas para aqueles que estão nas partes internas, né, dentro das salas, trabalhando dentro das indústrias, não está essa sensação de frio quanto realmente aponta na temperatura. Mas quando vamos para as partes externas ou abertas, aí nós sentimos um pouco mais. Depois mais a gente vai ventilando essas informações climáticas. Nosso Sabe Caxias by Bitcom abre as portas a partir de agora e sai com você até o horário das 11. Às 11 horas e 15 em diante, nós temos o Lance Esportivo aqui na Bitcom TV. Quem integra o nosso timaço é ele, que sempre está junto com a gente, tomando um chá de limão hoje, né, para trazer para nós as informações da manhã, para estar também comentando e apoiando-se sobre informações e notícias, o nosso querido Miguel Brambila. Miguel Brambila, é chá de limão? Bom dia, Dinho Soares. Bom dia a todos. Olha, Dinho, esse aqui é uma mistura que a minha querida esposa, que eu sou um homem muito bem casado, deixa para mim. Aqui tem cravo, tem pão, faz bem travado, deve ter alguma outra mistura que eu não sei, né? Tem umas estrelinhas também que se coloca no chimarrão, que agora não me ocorre o nome, daqui a pouco eu vou lembrar. Sim. Mas não é pinga, não. Não tem nada de... Miguel, convicto. Miguel, não tem nada de destilados aí. Nem destilado, nem do outro, né? Para quem tem um bom convívio, né, com o álcool, eu desejo sucesso. Agora, né, eu gosto muito de pensar e qualquer tipo de algo que tire a minha mente de foco me atrapalha. Então, agora, na brincadeira, né, nessa hora da manhã não seria ético. Se fosse pinga no compartilhamento, estaria valendo, né? Miguel Brambila, já de imediato, meu irmão, eu sei que nós estamos aqui fazendo essa brincadeira, essa proposta de brincar com o nosso internauta, porque a gente toca em temas bastante delicados, profundos, e muitas vezes as pessoas também respondem, né, nos comentários de uma certa forma, assim, alguma forma mais enérgica, mais endurecida, e então a gente aproveita para também fazer num propositivo, né, criar um ambiente bem saudável de brincadeira sobre todos esses pontos. Miguel Brambila, o tema é esse. Volta às aulas no Rio Grande do Sul. O que a gente pode já deliberar sobre tudo isso? Eu acho, Adinho, que o bom senso ético da sociedade vai prevalecer. Na questão das bandeiras, que foi colocada no início, goela abaixo, para os municípios, houve aí, depois de algum tempo, um ajuste. Então, o que importa é a intenção das pessoas. Nós já nascemos aí nessa questão da volta às aulas com uma questão antiética posta, porque o coronavírus escancara justamente isso, né? O que nós estamos vendo, que esse abismo social precisa ser vencido. Nós precisamos nos solidarizar com os nossos semelhantes para que nós não fiquemos aí à mercê justamente do convívio entre a luxúria e o luxo extremo, não só a luxúria, mas o luxo extremo e a miséria escancarada. Isso não é uma humanidade civilizada.
Enquanto nós não compreendermos que a sociedade mundial, o ser humano é um todo, nós vamos ver fatos como aquele do motoboy sendo humilhado pela sua classe social, pela sua cor. Nós veremos a história como aquela do desembargador, humilhando aí o guarda municipal lá em Santos. Nós veremos as histórias igual aquela mulher do Rio de Janeiro, humilhando também o guarda municipal, dizendo que ela era melhor, seu marido era melhor que ele, e assim por diante. Porque as pessoas não se preocupam com o próximo. E na questão da escola pública, ainda eu sigo na questão do apadrinhamento. Em São Paulo, os municípios já estão tendo autonomia. Alguns deles já cancelaram o ano letivo. Em outros lugares do Brasil, isso é notícia de ontem, né? Disseram, ninguém volta sozinho, não volta à escola particular sem voltar à escola pública. Então seria inteligente, né, para o pessoal das escolas públicas proporem aos municípios e governadores uma parceria. As escolas particulares voltam apadrinhando as escolas públicas. Caso contrário, o ano acabou, Adinho. É um assunto que nós temos reverberando desde as primeiras horas da manhã. Ontem também, Miguel Brambila, nós até entrevistamos, né, os organizadores do evento, mas está ganhando bastante notoriedade também hoje, né? Festival nos pavilhões da Festa da Uva, possivelmente no mês de novembro, com um objetivo de que as pessoas fiquem num distanciamento de 16 metros quadrados. Seria 4x4, né? Um ambiente isolado para as pessoas compartilhar e com o objetivo de 1.000 e tantos ingressos. Não haveria precedente para outras pessoas reivindicar a volta de bailões, festas, eventos, quadras esportivas e tudo mais. Ainda não está concreto, mas está aventando-se possibilidades para que se tenha a janela aberta lá, esteja tudo organizado. Eu acho que vale a proposta. É preciso passar pelo filtro aí da autorização sanitária. Você veja que no futebol, por exemplo, né, hoje nós já temos um jogo do CSA que foi cancelado, por causa que, devido ao fato de 18 jogadores estarem com a Covid-19. Então você veja que é um agente transmissor, mesmo com todos os protocolos propostos. Então, está se tentando, né, encontrar caminhos para que as pessoas consigam pelo menos um pouco, né, da sua fonte de renda anterior. O Teu Bagoso é nosso amigo, aí, nós já entrevistamos ele no ano passado, damos sempre cobertura ao Mississippi Delta Blues, virou, né, um evento tradicional aqui em Caxias do Sul, da América Latina, um dos maiores festivais de blues, e que esse ano, né, com a sua criatividade, busca aí, se adequar. Eu acho que pode funcionar, Edinho, sim. Tenho acompanhado aí no centro do país algumas ideias, por exemplo, de shopping centers fazendo festivais de stand-up, o pessoal nos carros, sintonizando por uma rádio o som do alto-falante, como se fosse, né, aquele desenho Carros, né, que os carros têm vida. Né? Claro, as pessoas estarão dentro, existem protocolos de segurança. Inclusive, hoje à tarde, eu vou entrevistar um pessoal aí do Bar São Patrício, e o pessoal, a Márcia Paim, que é uma pessoa que trabalha com caridade. Fizemos o Festival Irmão Rock and Roll ano passado, para ajudar um músico que tocava com Roberto Carlos, que se encarnou, infelizmente, mas estava em situação difícil. O pessoal está criando uma campanha com QR Code para ajudar os músicos que tocavam em bares, né, que ganhavam aí o cachê de 200, 300 reais por apresentação, e que não tem mais esse dinheiro, estão desempregados. O dinheiro da cultura do governo federal não foi liberado, igual ao auxílio emergencial. Não, como diz, né, no ditado na gíria, não rolou ainda, né, não chegou na ponta. E também outras pessoas, né, Carly Troiano, também, que é uma produtora cultural, que me deu uma entrevista para o Cafeína recentemente, vai falar conosco sobre um protocolo também de segurança para se encontrar alternativas para eventos culturais. Então, sim, eu acho que é preciso apostar nisso. E será só esse ano, não é para sempre, é isso que nós temos que pensar. Né? Nós vamos falar do psicológico também. Nesse momento, aí a cultura está sofrendo muito. O bar aqui em São Pellegrino, no Mississippi, fechou, infelizmente, né? Quem sabe ele reabra no próximo ano. Outros bares também vão fechar devido a essas dificuldades, né? Muita gente pode achar que a cultura e o entretenimento não interessa. Interessa muito
para o psicológico das pessoas, né? Caso contrário, não tivéssemos aí produções musicais, produções artísticas, produções culturais, teatro, cinema, televisão, em tempos de distanciamento social, já teríamos entrado em fase de psicopatia, de loucura, É verdade. inclusive, né? As lives foram que deram inclusive o apoio. alcoolismo, né? No meu caso é o chá, né? Foi as lives que deram muito apoio, muita sustentação para as pessoas dentro de suas casas, né? Poder dar uma esparecida. E nos finais de semana até, inclusive, houve aquele debate sobre o consumo de álcool, né? As pessoas estavam levando álcool para dentro de suas casas, fazendo um consumo muito largo, muito extensivo, sobre todas essas questões. Miguel Brambila, quero que você faça uma observação sobre as últimas modificações, as últimas estratégias do nosso cenário nacional. Eu sei que sempre está conectado e ligado a tudo isso. Guedes parece que, inclusive, tem descido desembarque, né, de pessoas do primeiro escalão do governo, e o Guedes sinaliza que pode ser que comece um desgaste mais profundo do presidente se continuar com os gastos excessivos, é isso? Sim, e hoje pela manhã o presidente, é notícia, né, reafirmou aí o teto de gastos que será mantido. Eu acho importante essa preocupação com os cofres públicos. Eu acho que no Brasil nós não estamos aí num país onde o caminho do dinheiro seja bem fiscalizado. Temos que ter cuidado com isso. Não acho que esteja errado um certo pandurismo nos cofres públicos, porque nós vimos o que aconteceu. Era carta marcada, não é? Tanto dinheiro público liberado para a questão da saúde, que deveria chegar até a saúde, que faltaria, inclusive, está faltando dinheiro, e que parou no caminho da corrupção. Então, operações como a da Lava Jato, por exemplo, não foi suficiente para reprimir os corruptos que apostam alto, são pegos, alguns deles, outros não, apostam caro, né, aquela máxima, né, que Jesus Cristo colocou de que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma, e é isso que acontece. Então, o teto de gastos, sim, precisa ter um certo controle, porque, por exemplo, né, Dilma caiu por causa das pedaladas. Não basta justificar qualquer tipo de gasto por causa da pandemia. Não acho que esteja totalmente errado nesse sentido, presidente. A questão é em executar projetos que cheguem até a ponta sem passar pelos escaninhos aí da corrupção. Um problema que nós estamos enfrentando devido aí às alianças que passaram a ser feitas por parte do governo federal com políticos investigados, com históricos, né, que não são muito positivos. A polêmica hoje, e não se declarou aí ninguém da família Bolsonaro até agora, é a questão da compra de imóveis com dinheiro vivo, desde o tempo de que eram deputados federais, vereadores, né, a história das rachadinhas. Essa história não está bem contada, ao mesmo tempo que o pessoal aí acusa, né, o golpe comunista como se fosse a esquerda culpada da rachadinha, do problema, né, do Caixa, achando que a sujeira se limpa com a sujeira do outro, e não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Cada um tem o seu grau de problemas. Então, dentro disso, né, o Guedes teve uma debandada. Ele disse, sim, houve uma debandada, só ficou ele. Eu tenho a impressão que ele vai persistir, Edinho. Só para ventilar essa informação também, para somar tudo isso, ele disse que se o teto dos gastos não forem cumpridos, ele falou que abandona, porque daí toda a estratégia que ele montou, que já foi diversas vezes passada por cima do presidente, aí o presidente rasga de vez. Só quero trazer uma informação, consta no G1, há cerca de 20 minutos atrás, só para título de conhecimento e colocar na balança das nossas análises. A avó da primeira-dama Michele Bolsonaro morreu por Covid-19 na madrugada desta quarta-feira no Hospital Regional de Ceilândia, no Distrito Federal. Maria Aparecida Firmo Ferreira, de 80 anos, estava internada na UTI desde o início de julho. Ela, de acordo com o prontuário médico, ela foi encontrada por populares na rua, caída e levada para o Hospital Regional de Ceilândia com falta de ar. No mesmo dia, foi encaminhada ao Hospital Regional de Santa Maria,
da unidade que concentra a maior parte das vagas da UTI na capital. A avó da primeira-dama apresentou instabilidade no seu quadro clínico, chegando a registrar melhora 2 vezes. Na última segunda-feira, ela havia deixado a intubação e respirava com a ajuda de máscaras e oxigênio, mas não aguentou, não suportou. Então, a avó de Michele Bolsonaro é mais uma das vítimas de Covid-19, a avó da primeira-dama. E a gente já faz conexões, claro que ainda, evidentemente, é muito cedo para fazer conexões, porque o próprio presidente estava com Covid, né? Não, eu acho que foi o presidente que contaminou ela, apesar de ele ter contaminado muitas outras pessoas, né? Pelo que se vê aí, a avó da primeira-dama não tinha muito contato com ela. A primeira-dama também está se tratando e tenho certeza que a sua avó não teve o mesmo privilégio que ela está tendo, que o presidente teve também. Não é possível, né, tratar a família toda com os mesmo grau de proteção. Inclusive esta senhora, né, tem um histórico de ter sido acusada em algum tempo atrás, algum período, por tráfico. O presidente disse, e daí eu casaria com ela de novo. Essa é uma outra questão, né? Nos Estados Unidos isso serviria para outras coisas. Mas como o presidente se considera um conservador e coloca aí, né, toda a sua evangelização como homem de família, né, deve se justificar também os seus 3 casamentos, né? Eu não tenho nada contra isso. Eu acho que cada um deve cuidar da sua vida pessoal, desde que respeite o próximo como quiser. Os americanos são muito rígidos nisso, e há um grau de hipocrisia no Brasil com relação a isso, né? No Brasil nós temos conservadores para os outros e liberais na sua vida pessoal, né? São conservadores fingindo, né? Porque a verdadeira família mesmo é aquela que você ama, aquela que você trata bem. E a sociedade toda, como um todo, nós temos deveres sociais com relação a isso. Filosoficamente, eu penso assim, né? Talvez o presidente, né, chegue no velório, se for no velório da avó da esposa, e diga, não, foi só mais uma vítima da gripezinha, e daí eu não sou coveiro, né? Porque eu não entendo aqui, nós estamos com uma média de 1.000 pessoas mortas por dia. Aqui em Caxias, 63 pessoas, estavam olhando aqui a atualização de ontem, até as 8 horas da noite, faleceram. Nós estamos com uma ocupação de leitos aí entre 80% no público, no privado um pouquinho menos, né? Mas morreram então 1.000 teimosos, né? 102 mil teimosos que não tomam hidroxicloroquina, né? E aparece todo dia um novo estudo, né? Eu não entendo porque que o mundo não toma esse negócio, né? É incrível, né? Todo mundo é teimoso no mundo, né? Só os hidroxicloroquínicos é que não são, né? Que são gênios da humanidade, né? Então eu vejo isso como, né? Por que não deu hidroxicloroquina para a avó da primeira-dama, né? Ela morreu, né? E aí? As situações que a gente vai analisando, mas é mais uma vítima, né, desse terrível Covid-19. Brasil passando da casa dos 100 e poucos milhões. Caxias do Sul praticamente já atingindo o patamar de 4.000 pessoas que foram já infectadas pela Covid-19. Nós temos um número considerável de pessoas ainda dentro do isolamento. Infectologistas do país dizem que ainda o remédio é o isolamento. É a única forma que nós temos de afastarmos-nos uns dos outros, porque nós somos vetores de propagação do vírus. Inclusive, já foi mostrado isso e mostrou a força do vírus com essa situação que está acontecendo no cenário esportivo, né? Muitos atletas sendo agentes transmissores de vírus e levando o vírus de estado a estado, para pessoa, fazendo essa, por assim dizer, né, essa propagação viral interestadual, né? O vírus viajando de uma forma muito rápida mesmo e se locomovendo de uma forma sistêmica avançada, né? Não é lento, é muito rápido a sua propagação e o seu poder de infecção é muito grandioso. 10 horas e 33 minutos, daqui a pouco mais nós temos uma reportagem, né, que nós vamos estar apresentando, uma ação que está sendo realizada nas fronteiras do nosso estado brasileiro. Vai ser logo mais no término, mas gostaria que você desse algum gancho sobre essa reportagem que você quer apresentar à nossa audiência, Miguel. Sim. Antes disso, Edinho, me permita um parênteses nessa questão do futebol. Com certeza. Na questão dos atletas, são jovens, são atletas. Eu creio que só funcionaria
100% o protocolo dos atletas se eles tivessem concentração todo o tempo do campeonato. Eu me lembrei agora do Renato Gaúcho. Inclusive o Renato Gaúcho recentemente estava jogando futebol no Rio de Janeiro, na praia do Rio de Janeiro, e foi flagrado lá entre amigos e tal, em tempos de pandemia. E ele, quando foi convocado pelo Tele Santana e o lateral direito da seleção, o Leandro, acabou deixando de... Eles fugiam da concentração para ir para festas, né? Eram jovens, intempestivos. O Renato até hoje, né, sendo um idoso, quase ainda é intempestivo. Então, você veja bem que não basta o dirigente fazer o protocolo, não basta a questão toda do momento da partida. Os atletas, eles vão sair do seu trabalho, vão para casa, são jovens, provavelmente vão se encontrar com outras pessoas, não estarão preocupados, porque se acreditam, né, imunes e farão testes. Então isso tudo, né, só funcionaria realmente, né, se os atletas tivessem 100% de isolamento. Essa é a minha opinião com relação ao esporte, infelizmente, né? Porque vai ter muito problema nesse sentido. Também, antes de nós falarmos dessa matéria, antes do intervalo, rapidamente, Edinho, é preciso lembrar que existem notícias positivas, mas nós vamos até janeiro com essa questão. O Brasil encomendou 15 milhões de doses de uma vacina chinesa, que tem credibilidade, ao contrário da Rússia, está passando pelas etapas, mas que só vai ser aplicada a partir de janeiro. Então, até janeiro, nós estaremos nesse imbróglio do coronavírus e vamos, ao longo do tempo, ter que passar por essas questões. Ponto. Há muita gente, né, que está atacando o funcionalismo público. Muita gente que acha que o funcionário público é um oportunista, né, achando que ele é um privilegiado em tempos de pandemia. Este vídeo mostra o risco que correm os funcionários públicos, que a Polícia Rodoviária Federal também são funcionários públicos, que estudaram, que fizeram concurso e que estão expondo as suas vidas e das suas famílias nas ruas. Vamos mostrar esse vídeo, né, de caxienses que foram presas na fronteira, né, e a história se desenrola, né, se tornou um meme. Eu acho que é legal a gente trazer. Preste atenção nesse vídeo que vamos rodar agora e a importância de termos pessoas sérias cuidando das nossas fronteiras. Ok, vamos fazer então a reprodução desse conteúdo agora, depois a gente volta, Miguel, e vamos aprofundar mais assuntos, né? Vocês estão acompanhando nossa programação. Vamos a esse VT, a gente volta para as observações e depois a gente dá continuidade à nossa programação. Vamos acompanhar então esta ação. Como é que tá o gás aí? Sim. A gente vai deslocar em patrulhamento aí, vai realizar algumas abordagens. Cigarreiro. Olha que é, hein? A 17 quilômetros da tríplice fronteira Brasil, Paraguai e Argentina, um carro desperta a suspeita da Polícia Rodoviária Federal. Estreião, hein? Quer ir lá ver? Vale. São só dois, né? As senhoras são de onde? Caxias. Caxias? Caxias do Sul? As duas? Seu documento tá aí? Ou tá lá dentro? As senhoras levam mercadoria? Eletrônico, informática. Não há nenhum ilícito no veículo, não? Nós temos nossas coisas ali. Pelo amor de Deus. Ao iniciar a entrevista com elas, percebemos certo nervosismo e resolvemos realizar uma busca mais avançada no veículo. Pode aguardar aí, Eduardo. As senhoras chegaram quando em Foz do Iguaçu? Hoje de manhã, Hoje de manhã. 8 horas nós chegamos ali. Vocês iriam direto ou iriam parar em algum lugar ainda? Não, para pra dormir, né? Para quando tá cansado. Qual o valor total das mercadorias aí, senhoras? A minha tem uns 10 mil, acho. Qual a idade da senhora? 50. Vou fazer 57. 57. E da senhora? 49. Vamos olhar embaixo do carro agora. Vamos dar uma olhada embaixo. Embaixo do carro, Alguma coisa mexida aí? Tá um pouco mexido indício? aqui. Parece que já tiraram esse para-choque aqui.
Pra ver alguma coisa, mas não dá pra ver o que é, tem umas presilhas. A senhora sabe da presença de algum ilícito no veículo? Não? Não sabe. As duas estão bem nervosas, possivelmente tem algum ilícito no veículo aí. Parece que dá pra ver alguma coisa diferente. Positivo. Vamos desmontar esse para-choque então. Não posso acreditar, né? Não sabe o que tem no carro. Policiais fazem uma busca minuciosa no carro de duas mulheres que acabam de cruzar a fronteira. Em algum momento retiraram o para-choque, né? A gente vai verificar se tem alguma coisa ali por baixo. Dá pra ver umas presilhas ali por dentro do para-choque. É? Só que tá muito difícil o acesso. Vou pedir uma ajuda tua pra puxar o para-choque ali, ver se a gente consegue. Ah, então vamos puxar. Se tiver, depois a gente já desmonta. Pra desmontar o para-choque aí. Tá preso. Meu Deus, abriram o carro pra fazer isso aí? Olha aquelas presilhas ali, tá vendo? Tom. Mas Deus, eu preciso disso na minha vida. Pelo amor de Deus. Tem um pacote ali? Tem pacote aqui, Lang. Aí, ela ali. É a arma. Uma pistola. Lang é arma. Ó. Ah, gente, o que eu vou dizer pra minha família? A Guerra Civil tá passando por isso, gente. O que é isso? Não precisa disso. Tá louco? Isso é coisa de bandido. Eu não sou bandida. Tá louco. Não é soft não, é pistola mesmo. Algema. Vamos algemar ela, depois a gente continua. Senhoras, vira de costas, por favor. Bota a mão pra trás, as duas. Por favor, mão pra trás. Fica pra trás aqui, vira de costas. Bota a mão pra trás. Não, passar por isso. Você algema ela, paciente? Eu vou só fazer uma verificação aqui na senhora. Senhora, vou levar a senhora ali pra dentro. Tem alguma coisa no bolso? Abre um pouquinho a perna da senhora. O que minha família vai dizer, meu Deus? Eu não preciso disso. O que é isso? Pode me ajudar. Podem aguardar aí, tá? Elas disseram alguma coisa sobre... Elas estão... Sabiam, não Uma sabiam? delas está chorando e não sabe de nada. Disse que elas entraram no Paraguai com um veículo para fazer compras e não sabiam. Positivo. Vamos desmontar esse para-choque aí agora. Para desmontar, tem que abrir a porta ali por cima para você acessar os parafusos. Então é pouco provável que alguém consiga colocar isso aqui sem que ela saiba. A numeração deveria estar aqui, ó, e está pintado, por baixo deve estar raspado. A maioria das armas aqui apreendidas vem com a numeração raspada, né? Então, provavelmente ia para algum grupo criminoso. Essa também está sem número. Raspada também? É bem mal feito, dá para ver as marcas de raspagem. Nenhuma tem munição dentro, nem nos carregadores. As armas, juntamente com as mercadorias, produtos de descaminho, nós vamos encaminhar para a Polícia Federal, Foz do Iguaçu. Esse tipo de apreensões que a gente faz na fronteira, lá na frente, no destino final, causaria muito estrago. Então, a gente conseguindo interceptar esses ilícitos aqui na fronteira é de grande importância. Elas serão julgadas por tráfico internacional de armas, com pena de 8 a 16 anos de prisão.
Muito bem, né? Tá aí, então, né? Esse vídeo mostrando que o crime jamais, nenhuma oportunidade, o crime compensa, né, Miguel? É verdade, isso é uma segunda Discovery, né? Quando aí viralizou, no início do vídeo, nós vamos, claro, preservar nomes, mas os policiais falam que as mulheres autuadas dizem ser de Caxias do Sul. Inclusive o pessoal fala, né? Essas armas teriam direcionamento a Caxias do Sul. Veja bem que o crime não compensa, né? A mulher chora muito, eu não preciso disso. Mas aquelas armas nas mãos do crime, o que aconteceria, né? Nós vimos uma notícia nacional de um jovem no Rio de Janeiro que, 19 anos, saiu no dia do seu aniversário para dar uma volta e foi assassinado, né? E você não rastreia uma arma raspada. Então, veja bem, né, que é preciso realmente, né, buscar segurança. O crime não compensa, né? E outra coisa, você viu ali como estão os funcionários públicos da Polícia Rodoviária Federal trabalhando, correndo riscos de algum tipo de contaminação. Expostos, claro, não era em tempos de pandemia, esse vídeo, né, tem um certo tempo, agora que viralizou, inclusive aqui para Caxias do Sul também, mas você veja bem o risco que se corre, né, de algum tipo de contaminação, e o risco de serem mortos de um tiroteio, né? Então, é fácil falar, né, de que o funcionário público é vadio, é vagabundo, e se criou esse estigma, né? Do político corrupto, do empresário corruptor, se fala menos, né? É ok, né? Tá certo, Miguel Brambila. Nós estamos aqui observando, né, essa questão referente a tudo isso. E eu fico imaginando, sabe o que, Miguel Brambila, que aquela ação ali, estava aqui pensando enquanto você falava, naquela ação foram pegas, mas quantas pessoas que ainda fatalmente estão conseguindo furar esses bloqueios, passam despercebidas ou é pouco agente para a tamanha situação e essas armas passem e viram, né? Logo, viram manuseadas, né? Viram armas de manuseio na criminalidade. Miguel Brambila, nós vamos a um breve intervalo aqui na programação. Já vamos estar de volta para dar continuidade ao nosso Sabe Caxias by Bitcom. Vamos agora conferir o toque dos nossos patrocinadores. Segura aí que já estamos de volta com você. Existem 1000 maneiras de você superar este momento de pandemia. Paciência, coragem, fé, confiança, criatividade. Existem 1000 maneiras de passar o tempo na sua quarentena. Muitas delas com sabor de queijo. Supere-se neste momento buscando as melhores receitas. A criatividade é sua. O queijo fazemos questão de apresentar. Casa do Queijo Rio Branco. Os bons sabores se juntam aos bons momentos. Avenida Rio Branco 1173, bairro Rio Branco. Venha nos visitar. Os tempos parecem difíceis, mas acredite, vai passar. Mantenha a alegria, mantenha o amor, mantenha o carinho, mantenha a esperança. Agrícola Juriti, rações, mimos e acessórios pet. Venha para a Agrícola Juriti, Rua Sinimbu 2440, 3204-1295, São Pelegrino. Agrícola Juriti, acreditamos num mundo melhor. Aí está então o nosso intervalo, né, aqui na Bitcom TV, 10 horas 47 minutos, né? Nós estamos agora instantes antes do bloco comercial observando esse vídeo desta apreensão sobre o trabalho de agentes, né, autoridades federais, coibindo essas práticas, e a gente vê como que é as artimanhas, né? As pessoas desmancham carros, remontam carros, criam ideias para poder transportar clandestinamente esses artefatos, armas, drogas que cruzam o país. Mas tem pessoas que se desafiam, né? Tem caminhoneiros que dirigem as carretas carregadas de cima a baixo de cigarros contrabandeados, produtos ilegais que atravessam o nosso país, né? E a gente vê que esses são apenas os mulas, mas ainda, né, os mandatários, os grandões, esses ficam mais ou menos imunes, guardar de tudo isso, mostrando que é uma intrinsecado, né, de forma intrínseca, uma grande e larga cadeia da criminalidade instalada no nosso país, né, Miguel? Sim. E essas armas na mão do crime,
essas do vídeo viriam para Caxias do Sul, como outras devem vir também para outra cidade. Quem é que teria que enfrentar o criminoso com essas armas? Às vezes até muito melhores, e grande parte das vezes, do que a própria polícia. A Polícia Civil de Caxias do Sul, que tem dificuldades estruturais também, de investigação, de abordagem, né? A Brigada Militar, são agentes públicos, né? que também têm dificuldades, a Guarda Municipal, o próprio fiscal de trânsito, que aparentemente vai fiscalizar somente né, uma questão, ele pode muito bem ter ter a obrigatoriedade de fiscalizar algo nesse sentido num bairro qualquer, e acabar tendo aí um enfrentamento de um cidadão armado de arma raspada que acabe com a sua vida, com a sua família, né? Como acontece no Rio de Janeiro, como acontece na Colômbia, né? No Rio de Janeiro é uma guerra. Inclusive o STF, né, para mim é uma absurdidade, né, mas pelo menos protege o policial, a comunidade é protegida pelo bandido, só que só vai piorar. Proibiu aí a patrulha em tempos de pandemia nas favelas do Rio de Janeiro. Nós achamos que Caxias do Sul não tem isso? Claro que tem. Você pode ver, e aí, levianamente, acusar o funcionalismo público, né, de estar despreocupado, né, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Rodoviária Federal, Brigada Militar, Guarda Municipal, todos eles têm que enfrentar esses bandidos, né, esses bandidos aí que chegam, a senhora chorando, né, como se tivesse descoberto aí algo que fosse terrível, né, para si própria. Se tivesse passado esta blitz, desovaria as armas e não estaria preocupado com os filhos das outras pessoas ou com as casas das outras pessoas, com as pessoas que estão defendendo a sociedade, né? Então é justo sim que sejam julgados e presas essas pessoas, sim. O que eu acho é que nós temos que fortalecer o funcionário, porque caso contrário, se você não tiver estabilidade no serviço público, políticos corruptos que carregam helicópteros de cocaína, que transferem cocaína internacionalmente, em aviões, inclusive presidenciais, não é como aconteceu nesse governo, inclusive, e outros tantos, né? Caso do Aécio Neves e outros tantos aí que se tem no Brasil, que são grandes, né, fornecedores de drogas, passam incólume, não é? E vão aparelhar o Estado com cargos de confiança. A estabilidade do funcionalismo público serve justamente para que esta política corrupta e empresários corruptores defendendo a bancada da bala que nós temos, né, ainda querendo armar a população num tiroteio, num faroeste, que a população vai acabar morrendo, porque os bandidos são muito mais exímios na utilização de armas, vai servir justamente para isso, Dinho, para que cada governo coloque os seus bruxos, aparelhe em cargos de confiança, que já é um monte, né? E o funcionário que está lá cada vez mude a sua política. Então, sim, a estabilidade na questão pública não precisa aumentar, é preciso que funcione. Agora, a estabilidade na questão pública é o que mantém o Estado funcionando neste momento. Quem é que está nas ruas, né, sustentando a questão da pandemia? São os funcionários públicos. Levianos, né, são pessoas que atacam isso sem saber o que estão fazendo. Miguel Brambila, 10h52 ainda, nós temos um trecho. Eu gostaria que você mergulhasse nesses assuntos, na continuidade deles, fazendo uma observação frente aos trabalhos da Amazônia. A gente está vendo que no setor climático, né, e no setor do meio ambiente, parece que o Brasil está pecando muito, até inclusive próprias autoridades, trabalhadores, servidores estão dizendo que estão sendo coagidos a não agir, mesmo que com a ação, né, os protocolos que pedem para intervir em muitas ações na região da Amazônia. O Bolsonaro acabou com o IBAMA já. Ele já trocou em meio a um trabalho de fiscalização do IBAMA que os brasileiros esquecem, né? Ou fogem aos noticiários porque a vontade é de enfiar a cabeça no buraco nesse país. Você não tem, e a ansiedade de querer resolver as coisas para ontem também. Só que se nós não começarmos a resolver questão por questão, nada vai ser resolvido. Você tem que ter coragem. A Amazônia, você sabe, né, e nós lembramos, está aí sob a questão da observação internacional devido aos descuidos brasileiros há muito tempo. Nós temos que proteger a Amazônia, sim, e é preciso que nós tenhamos esta ação. Chico Mendes foi um ativista ecológico da Amazônia que morreu tentando defender aí esta questão.
nós temos muito mais coisas importantes na Amazônia do que nós possamos imaginar. A ação deste governo é de lotear a Amazônia, né? É um governo que defende aí a bancada da bala, que quer armar a população, é um governo que defende aí a grilagem, aumentou muito a grilagem, aí quando aquilo que ele chama de mídia golpista, conspiradora, vai e denuncia, então ele no outro dia volta atrás. Não, estamos, né, bravateando, porque é mentira, né? Desde aquela reunião lá de abril, quando saiu o Sérgio Moro, que desmascarou, assim quando aquelas gravações do Lula também vieram à tona, né? Igual ao House of Cards, né? É teatro, né? É papo furado. Né? Esses políticos fingem que são conservadores, ambientalistas, sociais. O Bolsonaro disse ontem que é mentira que a Amazônia está pegando fogo, mas as pessoas que deram entrevistas, né, não estão dizendo isso, estão passando por necessidades por causa da respiração da fumaça tóxica, dos incêndios, etc. Né? Então, agora uma lei, um decreto proibindo, né, a queimada ilegal. Ora, uma redundância, né? Como é que você proibir algo que já é ilegal? Se é ilegal, já é proibido. E por que foi, então, desbaratada, em vez de se desbaratar as quadrilhas, se desbaratou o IBAMA, né? Desaparelhou não estava aparelhado, tirou, né, aquelas pessoas que estavam trabalhando. Então, não é um governo que defenda o meio ambiente, não. A Amazônia está pegando fogo, sim. Não adianta você simplesmente falar, vocês têm que provar, né? E acho que não basta parecer honesto, tem que provar honestidade no mundo de hoje. Nenhum de nós é santo, é verdade. Mas, por exemplo, Edinho, em pequenos espaços você pode plantar árvores, muita gente trabalha pela renovação do meio ambiente. O que acontece é que nós temos aí um fundamentalismo cego em torno de um presidente, e nós dissemos, sim, que a última bandeira do governo Bolsonaro seria aí o Guedes, que a equipe do Guedes abandonou ele, só ficou ele lá. O que vai acontecer? Quem manda na economia, quem mandou na justiça, quem mandou na saúde até agora, né, é bem provável que saia o Guedes e entre um general também, para que, na questão de quem vai querer mandar, é o Bolsonaro. Então nós estamos caminhando na direção da venezualização do Brasil na extrema-direita. A Amazônia está pegando fogo e não adianta fingir que não está, né? A não ser que você fique tocando lira, né, e se chame Bolsonaro, né? Aí tudo bem. Tem um período bastante também, por assim dizer, delicado, né, e observável, que agora é um ano eleitoral e vai começar muitas questões relacionadas à política e muitas costuras, né, para tentar buscar, entre essas costuras, muitos acordos, e as máquinas públicas vão servir, né, de muitas vezes de massa de manejo e manobra para poder fazer essas costuras. E com certeza a ordem governamental também tem muita atenção nessas questões, né, para tentar enfraquecer muitas vezes os governadores ou tentar trazer enfraquecimentos com outros propósitos. Então tem que ficar atento a tudo isso. Miguel Balbino, estamos chegando ao término de nossa programação, faltando ali agora para nós encerrarmos nossa programação 3 minutos, deixar espaço para suas avaliações finais e depois nós vamos para o fechamento do Sabe Caxias na edição desta quarta-feira. Você veja bem que o Guedes disse, né, que estariam encaminhando o presidente na direção do impeachment, em romper os tetos, né, de gastos. Mas não é só isso que se encaminha para o impeachment, né? Tem uma série de outras questões que já estão catalogadas na direção de um possível impedimento do presidente continuar com esse direcionamento para o país, né? Infelizmente, porém, muita gente ainda acha, né, que há uma santidade no Messias, né? Deve ele ser o Dr. Dolittle, né? Porque estava aí oferecendo aí hidroxicloroquina para Ema no Palácio do Planalto. Então, nós temos que aliás, né, como ele disse, né, para os da direita, hidroxicloroquina, para os da esquerda, tubaína, né? Então você veja que ele realmente tira sarro dos pobres e age como um populista. Assim como essa história dessa vacina russa, como nós dissemos ontem, foi notícia nacional, é óbvio, né? Na Rússia está liberada a vacina, mas não passou, não foi homologada pelo mundo,
né? Então, não faz sentido, pode ter sérios problemas colaterais, efeitos colaterais. O nosso efeito colateral no Brasil é a falta de cultura para cuspir na estrutura, como já foi dito. Nós precisamos avançar em termos de que não temos nada a perder em ficarmos subordinados a governos aloprados e a políticos que não representam a real necessidade da sociedade. A demagogia é muito grande nesse país, a hipocrisia é muito grande, é bem possível que logo o Guedes disse que faria, né, 3 grandes privatizações em 3 meses, não fala mais nisso, né? Então o pessoal vai no noticiário, fala, né, um monte de seguidor cego acredita e depois esquece e não se compromete com nada, né? Caímos aí nessas armadilhas de bravateiros ainda muito facilmente. Então nosso papel é lembrar isso. Só que muita gente, né, acha que há uma conspiração, né, do mundo, né, contra o seu presidente. O presidente é brasileiro. A democracia é que deve ser obrigada a defender a sociedade como um todo. Defenda o seu voto, eu acho que sim, mas não com cegueira, né? Nós temos sérios problemas a resolver no Brasil e vamos levar 100 anos ainda, mais 100, né? Além daqueles que o Rui Barbosa já falava 100 anos atrás. Mas se ficarmos parados, né, somente uma convulsão social vai salvar esse país, Edinho, porque todo dia, né, acontecem coisas inacreditáveis neste Brasil e nós, calados e cegos, né, não vamos ajudar ninguém e vamos prejudicar a nós mesmos, né, porque somos responsáveis não somente pelo mal que não fizemos, mas pelo bem que deixamos de fazer. E trabalhar com seriedade na autocrítica de uma nação é parte de um cidadão que não é idiota, como Platão dizia, que o omisso na política, na cidadania, é um idiota, sim. Né? Temos que ter cultura e coragem para vencermos esses desafios. Infelizmente, mais uma vez, né, estamos afundando o país com uma alopragem nacional. Fora o que já passou, né? Mas fazer o quê, né, Edinho? Um abraço, meu querido. Voltamos amanhã. Bacana. Tá bom. Voltamos amanhã, 11 horas em ponto. Encerramos, então, o nosso Sabe Caxias by Bitcom. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado pela companhia aqui na nossa programação. Nós voltamos na quinta-feira. Olha só, já quinta-feira, já praticamente beirando o final de semana. Abraço a todos vocês. Fiquem ligados na programação da Bitcom TV. Em sequência, vem o Lance Esportivo a partir das 11h15. Bitcom TV. Passa no seu smartphone.